André Félix Rodak possui graduação pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Biodinâmica do Movimento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Exercise and Sport Sciences pela Manchester Metropolitan University, no Reino Unido. Atua como docente no Departamento de Educação Física da UFPR há 20 anos. Desde então, tem desenvolvido diversas pesquisas relacionadas ao comportamento motor, atividade física e saúde e performance esportiva. Recentemente, junto com o professor Fernando Marinho Mesadri, foi convidado para participar do grupo de trabalho responsável pela criação da Universidade do Esporte. É sobre esse e outros assuntos que o professor conversará conosco nessa entrevista. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde, Evelyn. Primeiramente, nós gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória antes de ingressar na universidade. Como que se deu o seu interesse pelo esporte? Bom, o esporte é uma das coisas que sempre esteve presente na minha vida. Eu fui atleta de voleibol desde os meus 14 anos de idade e, ao longo de toda a minha trajetória esportiva, sempre estive muito envolvido com a parte do treinamento, com a parte de melhoria da performance. E esse gosto foi se desenvolvendo ao longo de toda uma carreira esportiva. Só que em um determinado momento, a gente tem que fazer a escolha pelo vestibular. Então eu fiz uma primeira vez um vestibular para arquitetura e urbanismo. Meu pai foi arquiteto, foi um dos fundadores de várias obras de Curitiba. E esse gosto, então, pela arquitetura, não consegui levar à frente. E aí optei realmente por continuar a vida esportiva, mas com uma outra perspectiva. Então, eu fiz o meu vestibular para Educação Física na Universidade Federal do Paraná. Passei, e a partir daí eu continuei com todo o desenvolvimento esportivo, com várias questões nas quais eu sempre tive envolvido. Elas passavam desde a época do treinamento desportivo até mesmo a questão mais específica do voleibol. Então essa é uma trajetória da vida do esporte que a gente sempre traz e carrega muito. Até hoje ainda nós temos um grupo de voleibol, nós jogamos voleibol master. Então essa é uma das coisas que a gente aprende com o esporte, os valores do esporte e acaba carregando para a vida. E após a sua graduação em Educação Física, o senhor resolveu trabalhar como docente, né? Isso. E como que foi essa trajetória dentro da UFPR? Bom, a decisão por trabalhar como docente, ela parte sempre da perspectiva em que a gente, no treinamento esportivo e no esporte, sempre busca melhorar o conhecimento, melhorar a performance, entender por que as pessoas passam a ter um desempenho melhor. E sempre foi uma das coisas que me deixou muito preocupado enquanto profissional da área, após a minha formatura, em como nós poderíamos estar compatibilizando uma melhoria da performance junto com uma redução de lesão. Então, a partir disso, eu sempre tive um envolvimento muito grande com a parte científica. Eu sempre gostei muito de entender esses mecanismos pelos quais as pessoas melhoram seu desempenho, como as pessoas acabam modificando os seus comportamentos. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar muito por esse lado acadêmico, de leitura, de pesquisa. Então, imediatamente após o meu período de graduação, eu já fiz especialização na própria UFPR. E esses caminhos todos me conduziram a uma jornada muito próxima da academia. Então, foi a oportunidade que eu tive quando abri um concurso na universidade, em poder prestar esse concurso. Passei nesse concurso e, a partir daí, eu realmente pude abraçar muito a carreira acadêmica, no sentido de estar tentando entender esses componentes da performance. Digamos que uma das áreas estudadas no seu laboratório diz justamente respeito à performance esportiva, né? Isso. Qual que é a importância desse estudo, o senhor acha, para a sociedade? Olha, performance esportiva é uma das áreas muito interessantes que nós temos no país. Infelizmente, não é uma área que tem recebido a atenção que ela talvez mereça. E ela sempre tem sido tratada como uma área de não tanta prioridade quanto outras áreas que envolvem, por exemplo, questões de saúde pública. Mas é uma área que, sem dúvida, ela merece um destaque muito especial. E ela começa a tomar uma importância muito grande agora por ocasião da Copa, das Olimpíadas e de outros eventos que nós temos no país. Então, nós temos hoje
tentado fazer com que a área de esportes, e especialmente a performance esportiva, ela receba uma maior atenção por parte de vários segmentos da sociedade, para que, obviamente, isso resulte em um maior número de recursos, maior número de pesquisas, maior número de investigações, para que a gente realmente possa intervir na performance esportiva. Hoje, o cenário do Brasil não é um cenário muito favorável nessa direção. Nós temos um conjunto de talentos muito importante, talentos individuais, e muitas vezes esses talentos obtêm sucesso mesmo sem um suporte científico, sem um suporte acadêmico. Então, uma das áreas que hoje nós estamos investindo muito para tentar resgatar um pouco desse lado científico voltado à melhoria do rendimento. Então, nós temos tentado, junto a várias entidades, buscar recursos, buscar patrocínio, buscar o aumento de pesquisas nessa direção, porque hoje muitos dos nossos atletas eles poderiam ter talvez resultados mais expressivos caso a universidade estivesse um pouco mais envolvida nessa situação de quem está lá na ponta mesmo. A Universidade do Esporte viria, então, ao encontro dessa necessidade? Isso. Olha, a Universidade do Esporte foi uma iniciativa do próprio governo federal para tentar dar um sentido um pouco melhor à situação de como o esporte brasileiro é entendido hoje e, especialmente, para aproveitar o legado esportivo que vai ser construído no Rio de Janeiro. Ou seja, não basta que nós passamos por um processo todo de construção de ginásios, de pistas, de piscinas e todo um conjunto de facilidades para os Jogos Olímpicos e após o encerramento desses Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, esse parque de facilidades, essa quantidade incrível de recursos que é despendida, ela simplesmente fica abandonada. Então é importantíssimo e nós já tivemos outras experiências muito positivas, né, no próprio país, como, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos resultaram, não esses recentes, mas os Jogos Pan-Americanos anteriores resultaram, por exemplo, no conjunto de moradias da Universidade de São Paulo. Né? Então, nós observamos que tudo, ou grande parte das facilidades que são construídas, elas precisam ter um encaminhamento após o encerramento desses jogos, para que elas fiquem dentro de um domínio público e, a partir disso, elas criem outros benefícios para toda uma comunidade associada. Então, nesse sentido, a Universidade do Esporte, ela tem tentado buscar criar um local de excelência no país para que nós possamos congregar vários atletas de elite, vários técnicos, vários pesquisadores do país e pesquisadores de nível internacional dentro de uma mesma entidade, dentro de uma mesma rede, na qual nós consigamos dar suporte a várias federações, confederações e vários outros elementos, além de tentar fazer com que exista uma formação de profissionais, e aí nós nos referimos muito ao graduado na área da educação física, em esporte. Hoje o nosso graduado ele tem uma formação bem mais ampliada e é uma formação que muitas vezes não tem favorecido o aparecimento de pessoas com forte vínculo dentro da questão esportiva. Então, hoje essa universidade ela tem esse papel importante, né, de tentar fazer com que nós consigamos um apoio muito importante para a questão do esporte no país. Uhum. E um outro estudo que é estudado no seu laboratório é relacionado aos idosos, né? Sua reação às quedas e tudo mais. Como que é esse estudo? Olha, ao longo desse tempo, nós desenvolvemos, além das pesquisas relacionadas à performance esportiva, nós também desenvolvemos pesquisas associadas a como as pessoas se movem, né? Como as pessoas se relacionam com o meio ambiente. E um dos fatores que tem levantado muita preocupação é a elevada incidência de quedas que nós temos nas pessoas da terceira idade. Hoje, as quedas na terceira idade elas representam um problema de saúde pública mundial. Nós temos aí um alto índice de mortalidade, não associados pela queda em si, né, mas com as consequências disso, pelo processo de hospitalização, pelo processo de uma série de sequelas que isso resulta, os quais impactam muito fortemente sobre todo o sistema econômico, ou seja, você tem um custo elevadíssimo para o Sistema Único de Saúde, você tem um custo pessoal muito grande para as famílias que têm um idoso que sofrem a queda, e, inclusive, um dos principais problemas é a própria morte.
Muitos deles acabam tendo como consequência final a própria perda da vida, em decorrência, muitas vezes, de problemas associados à queda. Então, hoje nós temos desenvolvido várias atividades para entender como a atividade física, e aí nós temos olhado para a hidroginástica, temos olhado para a musculação, temos olhado para a dança, temos olhado para várias outras atividades para tentar entender como essas atividades impactam na capacidade física dos idosos para tentar reduzir essa incidência de quedas. Então, nós temos observado que os idosos que são fisicamente mais ativos, eles têm um índice muito menor de quedas, eles têm uma capacidade de recuperar de um tropeço ou de um escorregão e evitar uma queda. Então, esse é um dos focos muito importantes que nós temos no laboratório. Ela tem essa linha de pesquisa, ela tem gerado um conjunto de publicações que tem sido reconhecido internacionalmente, e nós temos também, junto com essas ações, desenvolvido projetos junto com a comunidade. Então, nós temos ofertado para a comunidade, de forma gratuita, várias atividades que envolvem, por exemplo, hidroginástica, musculação, programas de caminhada, programas de dança de salão. Então, essas atividades têm sido pesquisadas por nosso grupo e nós temos encontrado resultados muito interessantes com relação a ela. E nós temos visto que um conjunto de parâmetros, especialmente associados ao equilíbrio e à capacidade de recuperação do equilíbrio, ele melhora de forma impressionante nos idosos que são praticantes de atividade física sistemática. Ou seja, esses idosos têm uma capacidade melhor de reagir a situações inesperadas, que pode ser desde um tropeço na rua até mesmo um escorregão ou qualquer outro tipo de distúrbio, de perturbação sobre o seu equilíbrio. O que é interessantíssimo porque isso acaba tendo um certo aspecto preventivo com relação às quedas. E isso, obviamente, acaba resultando em uma diminuição muito grande de sofrimento, de custos vinculados com a recuperação de um idoso quedante. Então, os processos hoje preventivos passam a ter uma importância muito grande. E nós temos visto que, dentro desses processos preventivos, a atividade física ela é um dos componentes primordiais. Então, nós temos investido muito para tentar entender como as atividades físicas elas interferem nessa relação, né, e quanto de atividade física. Né, esse é um fator muito importante. Então, nós temos feito vários programas que são programas de intervenção. E aí, para isso, contamos muitas vezes até com a própria participação da comunidade nessas atividades. Então, são áreas que têm dado uma contribuição muito importante, não apenas, né, na questão da atividade física, mas elas têm um apelo muito grande sobre o ponto de vista de se tratar de uma questão de saúde pública. Certo. E a gente pode dizer que o senhor foi idealizador e também um dos criadores do programa de pós-graduação de Educação Física, né, do curso de Educação Física. E como que foi esse processo todo? Como que o programa está hoje? Bom, a ideia de se criar um programa de Educação Física, basicamente ela nasce com um dos primeiros doutores formados do nosso departamento. Hoje já está aposentado, é o professor Ricardo Coelho. Ele foi uma das primeiras pessoas dentro do departamento, na época, que havia tido como ideal criar uma pós-graduação. Algumas tentativas foram feitas até 1998 para se tentar abrir um programa, mas sempre tivemos problemas com relação à formação do corpo docente, com relação a recursos para poder, enfim, tocar esse curso. A partir de 2001, vários docentes que haviam sido enviados para suas capacitações, tanto no país quanto no exterior, começaram a retornar. Foi quando nós conseguimos fazer e assumir a coordenação desse grupo, né, que estava fazendo uma proposta, e aí, a partir disso, elaboramos a primeira proposta para a criação de um programa de pós-graduação. Essa proposta, tivemos a felicidade, né, de termos essa proposta aprovada. Isso foi algo por volta de 2002, quando começamos com a primeira turma. Ao final daquele triênio, já tivemos a confirmação da CAPES, né, reconhecendo o nosso curso. E, a partir disso, começamos com várias outras iniciativas. Então, foi um marco muito importante, porque foi o primeiro programa de pós-graduação na área de educação física do Estado. Então, a universidade tem um papel pioneiro muito importante, porque não tínhamos nenhum curso no Estado, atualmente com a dimensão que temos. Então, esse pioneirismo da universidade foi muito importante.
Na sequência, nós conseguimos sair de um conceito 3, logo em seguida tivemos um conceito 4, né? Ou seja, foi um marco também importante. E já detentores de um conceito 4, conseguimos fazer com que o nosso curso tivesse o primeiro doutorado do Estado também na área. Então, nós tivemos o primeiro mestrado, tivemos o primeiro doutorado com esse grupo de professores que lá estava. Então, esse esforço, que foi um esforço não apenas meu, mas um esforço coletivo de vários colegas de departamento, nós conseguimos montar essa pós-graduação e, atualmente, nós temos o conceito 5 na CAPES, o que nos permitiu executar ações importantes, né, como, por exemplo, programas de mestrado interinstitucionais, temos aí perspectivas de internacionalizar o programa, temos sido procurados por outras universidades, inclusive do exterior, para que possamos estabelecer algumas parcerias. E hoje compomos, dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação, um dos 5 cursos da área da educação física que é detentor de conceito 5. Ou seja, hoje, perante a própria CAPES, nós somos considerados como um dos cursos de excelência dentro do cenário nacional. E, a partir, né, dessa perspectiva de sempre buscarmos algo a mais para o curso, hoje o curso ele começa a buscar algumas iniciativas de inserção internacional, já temos algumas parcerias com vários países, essas parcerias tendem a se intensificar e nós olhamos, provavelmente num período de 3 a 6 anos, a possibilidade talvez de nosso curso ser um dos poucos hoje que passam por um conceito 6, o que para nós seria motivo de muito orgulho, né? Então, esse é um programa que, no país hoje, ele tem uma importância muito grande, né? Ele tem hoje boas perspectivas para se tornar um curso internacional. E eu acho que hoje o programa tem desenvolvido atividades fantásticas, tem dado resultados muito importantes, tem contribuído de uma forma fantástica, não apenas para a formação de novos de recursos humanos para a sociedade paranaense, mas também tem contribuído para a formação de recursos humanos e professores de outras universidades, né? É muito orgulho dizer hoje que nosso programa ele tem uma alta taxa de alunos que já possuem vínculo e têm sido aprovados em concursos públicos em outras universidades. Então, isso para nós referenda, né, todo um trabalho que tem sido desenvolvido a longo tempo. Hoje, o programa está sob a coordenação da professora Joyce e do professor Paulo, que tem desenvolvido o curso de uma maneira fantástica, né? E eu acho que hoje é uma das boas perspectivas que nós temos, é o crescimento, a melhoria desse programa, no sentido realmente de continuar sendo um orgulho para a nossa universidade. Certo. Para finalizar, agora uma pergunta pessoal. O senhor disse que joga vôlei até hoje. Qual a importância do esporte na sua vida, pessoalmente falando, a prática? Olha, a importância do esporte ela é muito grande. Eu acho que não apenas na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que a gente conhece, né? O esporte ele acaba mostrando para a gente sempre muitos valores. Valores de nunca desistir, esse é um valor muito importante. O valor de ter, sabe, essa perseverança, sempre buscar algo relacionado com a excelência, é o que a gente tem tentado hoje muito na vida pessoal, né? A gente tem aprendido muitas vezes também a perder, né? Eu acho que isso faz parte do valor esportivo. E eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente tem aprendido e o esporte tem ensinado para muitas pessoas é espírito de grupo. Porque hoje nada do que a gente tem em termos de laboratório, em termos de pós-graduação, ela se dá por uma ação isolada, por ação individual. Então a gente aprende muito que esse trabalho de grupo e especialmente o trabalho de outras pessoas, ele é muito relevante. E conseguindo colocar as peças certas nos lugares certos, né, a gente sempre tem uma boa perspectiva de ter sempre um bom resultado, como a gente tem obtido hoje, né, especialmente dentro da vida acadêmica na universidade. E esses são valores que certamente demandam desse longo tempo de prática esportiva. Tá certo, professor. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje na série Entrevistas. E até mais, até o próximo programa.